O Gilberto Araújo fala uma coisa muito interessante aqui sobre ter ministério bíblico e a caminhada com Jesus. Vamos dar uma olhada? Eu sou cristão por causa das escrituras. Eu amo as escrituras, mano. Eu sei que eu tenho um legado para deixar para mim, para meus filhos, sobretudo para o meu filho, Miguelzinho. O nome Miguel significa quem ousa ser maior que Deus. Então, quando eu vejo que eu tenho não apenas uma biografia, mas eu tenho uma vida toda de experiência com Jesus, eu só tenho força para o próximo passo. Olha só. Conforme eu tenho uma vida de experiências com Jesus, eu só tenho força para o próximo passo. Pode parecer contraditório, né? Mas não tem nada mais bíblico. O justo vive pela fé e a gente tem que ter uma dependência de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente conhece as Escrituras, mais a gente percebe a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa falta de capacidade, de força, a nossa insuficiência. É isso, cara. Eu acredito que esse caminho gera redenção. E aí é inevitável não voltar para a devolução de honra. Eu sempre digo o seguinte, cara. Você pode ter uma fé profética, uma fé poética, uma fé romântica. Se você não tiver uma fé bíblica, você vai ter uma fé apócrifa. Aquela que não foi divinamente inspirada por Deus. Você pode ser um ministro de adoração incrível. Se você não for fundamentado biblicamente falando, você é um artista. Mas se você for fundamentado biblicamente, você é um salmista. Você pode ser um líder de um movimento de oração. Se você não for fundamentado biblicamente, você vai ser um místico. Mas se você for fundamentado biblicamente falando, você vai ser um general de oração. Você pode até falar bem. Se você não for fundamentado biblicamente, você vai ser um excelente palestrante. Mas se você for fundamentado biblicamente, você vai ser um pregador, que não vai dar a tua opinião. Você vai presentear o mundo com um fundamento bíblico. É isso, galera. A gente precisa ter uma fé bíblica para não ter uma fé apócrifa, para não ter um ministério apócrifo, que é um ministério sem autoridade espiritual, um ministério sem autoridade do Espírito Santo. Olha, já fico até triste de lembrar quantos amigos, quantas pessoas que eu conheci pela caminhada que eram assim, apócrifos. Muita experiência, eu vou entrar no manto, no reteté, e vivi em vigília, e subia monte, e ministrava nas igrejas, mas você pedia pro camarada abrir a Bíblia em Sofonias, ele não sabia nem o que era isso, achava que você estava xingando ele. Isso aqui não é um culto à intelectualidade, tá? Isso aqui não é um culto à gnose, mas o que a gente está falando é que as nossas experiências, os nossos ministérios, o uso dos nossos dons tem que ser fundamentado numa doutrina bíblica, num conteúdo bíblico, no que o Senhor nos revela. Porque senão eu passo a ser um pregador que passa as minhas impressões, passo as minhas opiniões, o que eu acho, ao invés de passar uma palavra viva, poderosa, comunicar verdades do reino de Deus. Eu passo a ser um cantor que vai entreter a plateia, mas eu não sou um salmista que traz a verdade do céu em forma de música, em forma de ministração, para quebrantar os corações das pessoas e levarem elas para mais próximo de Deus. Eu vou ficar 2, 3 horas, 6 horas, 20 dias orando em jejum, meditando, parecendo um monge, mas eu vou ser só um místico que fica se guiando por estrelas, por astros, por dias, por presságios de sonhos, visões, de arrepios. A nossa vida precisa ser bíblica, senão ela será apócrifa, sem a autoridade do Espírito. Tenha as suas experiências com Deus, tenha a sua prática devocional, espiritual, tenha o seu fervor, tenha a sua paixão, mas nunca deixe em segundo plano o estudo da palavra, porque ela contém a revelação da vontade de Deus, dos planos de Deus e de tudo aquilo que o Senhor espera que os seus filhos façam com as suas vidas, para a honra e para a glória dele somente. Sejamos bíblicos.